Livro da Intenção, Parte 11. Raimundo Lúlio. Do honramento. Filho, o honramento existe nos homens para que honrem a Deus. Por isso, convém honramento aos homens pela segunda intenção, dando honra a Deus pela primeira. Mas o demônio tenta os homens nas duas intenções, para que tenham a primeira intenção para si mesmos e a segunda para Deus. Amável filho, o homem que ama ser honrado pela primeira intenção é orgulhoso e invejoso contra a justiça, a fortaleza e a caridade. É orgulhoso porque ama ser mais honrado que Deus, pois se amasse que Deus fosse mais honrado que ele, amaria ser honrado pela segunda intenção e Deus pela primeira. É invejoso porque tem inveja da honra que não lhe convém, e é injurioso na intenção pela qual deseja ser honrado. Assim, é vencido pela soberba, inveja e injúria contra a fortaleza do coração, não tendo caridade, pois ama mais sua honra que Deus. Filho, para que o homem tenha vícios contra as virtudes, o demônio tenta os homens na intenção pela qual lhes convém honramento. Esta tentação, filho, existe segundo o que já disse. Por isso, o honramento nos homens quase saiu da intenção verdadeira e legítima, e os homens são pecadores e desonrados quando desejam honramento, pois grande desonra é o homem ser obediente ao demônio e submetido ao pecado, e na submissão pensar ser honrado. Amável filho, o honramento de riquezas, vestidos, parentes, cortes, convites e despesas deve ser desejado pela segunda intenção, e o honramento da fé, da esperança, da caridade e das outras virtudes deve ser desejado pela primeira intenção. Mas o demônio tenta os homens para que tenham a primeira intenção nos honramentos corporais e os espirituais na segunda. Por isso, filho, existem muitos homens honrados nas cortes dos grandes senhores, com honradas vestimentas, mas que são desonrados espiritualmente, pois inclinam seus pensamentos a injuriosas falsidades, traições, covardias, enganos e faltas. Filho, se tu amas o honramento, ama primeiramente naquele honramento a caridade e a justiça, de tal maneira que aí existam a esperança, a prudência e a temperança. Então serás honrado na sabedoria e na vontade de Deus, pois a maior honra que podes ter, filho, é que Deus saiba que é justo e amante de seus honramentos, e assim serás amado por Deus. E a maior desonra que podes ter é que Deus, que sabe todas as coisas, saiba que és glutão, luxurioso, avaro, orgulhoso, assidioso, invejoso, irado, falso e traidor, pois serás submetido a trabalhos infinitos e cairás na ira de Deus. Amável filho, se agentes te fazem desonra quando fazes honras a Deus, és honrado por Deus, em Deus e com Deus. És honrado por Deus porque Ele te honra em seu entender e querer. És honrado em Deus porque em seu saber Ele sabe que é justo e virtuoso, e em sua vontade és amado. És honrado com Deus porque em si mesmo e por todos os tempos serás glorificado. Assim que em teu lembrar, entender e amar terás a honra que convém a Deus. Ah, filho, quão perigosa coisa é desejar os honramentos neste mundo, pois o honramento só deve ser desejado para honrar o ofício que lhe é confiado ao homem para honrar a Deus. No entanto,
A maioria dos homens desejam ter honrados ofícios para serem honrados, e o demônio tenta os homens que honram os oficiais pela intenção deles mesmos e não do ofício. Por isso, filho, existem no mundo tantos trabalhos e tantos erros, enganos, falsidades e faltas. Saibas, filho, o que mais virtuoso e afetuoso desejo que o homem tem pelos deleites desse mundo é desejar um honramento, porque para honrar, amar e servir a Deus são abandonados dinheiros, parentes, possessões, filhos, mulheres, honradas vestimentas e delicadas iguarias. Mas apenas existe um homem que não deseje ter um honramento contra a intenção pela qual aquilo é desejável. Dos elementos. Filho, os elementos existem pela intenção da obra natural, para que exista o corpo humano e dos elementos seja composto, engendrado e sustentado, e para que o homem possa existir e ter vida para conhecer e amar a Deus. Estes elementos, filho, seguem o curso e a intenção pela qual existem, da mesma maneira que os homens, em seus ofícios, devem seguir a intenção pela qual os ofícios existem. Pois, se os elementos, que não têm discernimento para pensar nem razão e seguem a intenção pela qual existem, o homem, que tem discernimento e razão, deve seguir em seu ofício a intenção pela qual existe seu ofício e a razão pela qual lhe é dado seu ofício. Amável filho, o fogo é quente e seco, o ar é úmido e quente, a água é fria e úmida, e a terra é seca e fria. O fogo é quente por sua propriedade e seco pela propriedade da terra. O mar é úmido por sua natureza e quente pela natureza do fogo. A água é fria por sua natureza e úmida pela natureza do ar, e a terra é seca por si mesma e fria pela água. Por isso, filho, cada elemento, de acordo com a ordenação dita acima, tem a primeira intenção em si mesmo e em sua qualidade, e a segunda ao outro elemento. Filho, o fogo recebe a secura da terra pela primeira intenção, porque seu calor convém com a secura, e pela segunda intenção recebe a secura para que nela possa mortificar e destruir o frio que existe na secura por ser contrária ao fogo na segunda intenção da água. E o fogo, filho, dá seu calor ao ar pela primeira intenção, porque o calor convém com a umidade do ar, e o fogo aquece o ar pela segunda intenção, para que na umidade aquecida, a qual o ar da água, o fogo mortifique o frio, que lhe é contrário, e a água recebe aquela umidade aquecida para que possa mortificar e destruir o calor em si mesma. O mesmo se segue do ar e da terra. Por isso, os elementos descem de suas esferas acima e daqui de baixo sobem através da primeira intenção e da segunda, de acordo com as qualidades de cada elemento. Amável filho, pela ordenação acima dita das duas intenções, os elementos entram em composição por geração e corrupção, e são contrários e concordantes por meio e sem meio. Assim, pelo que os elementos fazem, filho, pela primeira e segunda intenção, isto é, o apetite natural, aconselho que tires exemplos deles e uses da intenção com virtudes contra os vícios, para que tenhas Deus na primeira intenção, acima de todas as coisas. Do prelado. Filho, o prelado existe pela intenção de reger e governar os clérigos que lhe estão abaixo, assim como o povo está submetido ao príncipe. Estes prelados devem ter a primeira intenção aos clérigos e a segunda a sua prelazia.
Mas o demônio tenta os prelados para que tenham o ofício da prelazia na primeira intenção, e os clérigos na segunda, pois através de tal mudança de intenção são colocadas delicadas iguarias, ócios, vaidades e honramentos, contra a caridade, a justiça, a humildade e a fortaleza, pelas quais a verdadeira intenção é mantida. Amável filho, a intenção de existir prelazia não é colocada na linhagem, nem na sucessão de pai para filho, nem de parente a parente, assim como o principado é transferido sucessivamente na linhagem. Isso é assim, filho, porque a prelazia se conquista, se ganha com perfeição de fé, de esperança, de caridade e com as outras virtudes. Por isso, o demônio tenta os homens que desejam ser prelados a terem a intenção da prelazia para conquistá-la com as coisas contrárias às virtudes. Filho, no princípio que os homens entravam na cleresia pela intenção de serem prelados, possuindo as riquezas e tendo os honramentos convenientes aos prelados, naqueles tempos, filho, começou a simonia. E sabes por quê? Porque tinham falsa intenção contra a intenção pela qual a prelazia existe. Assim, filho, se tu desejas ser prelado, tenhas o legítimo desejo com o qual terás a intenção de que, naquela prelazia, possas usar melhor das virtudes e ter a Deus na primeira intenção e a ti mesmo na segunda. Filho, muitos homens têm boa intenção de desejar serem prelados, mas quando são prelados, o demônio os tenta e expulsa a boa intenção que costumavam estar antes de serem prelados, a qual a tentação faz o demônio com as riquezas e honramentos que convêm ao prelado. E como aqueles não sabem ter a fortaleza nem as outras virtudes, são vencidos e são prelados contra a intenção da prelazia. Do religioso. Filho, o religioso existe pela intenção de que tenha a vida contemplativa exaltada acima da vida ativa. Por isso, filho, o verdadeiro religioso tem a primeira intenção na vida contemplativa e a segunda na vida ativa. E o diabo, filho, tenta os homens religiosos para que não tenham a verdadeira intenção, na qual tentação o malvado religioso consente ao demônio e tem a vida ativa na primeira intenção e a vida contemplativa na segunda, sob o hábito da religião. Filho, assim como os cavaleiros estão submetidos aos príncipes pela intenção de com o príncipe defenderem seu povo e terem justiça, da mesma forma, filho, o religioso na vida ativa deve estar submetido ao apóstolo e o prelado para ordenar o povo que lhe é comandado. Por isso, filho, é destinada a pregação e a confissão aos religiosos para que tenham vida ativa e a justiça no povo, que se mantém com a fé, a esperança, a caridade e as outras virtudes. Saibas, filho, que o demônio, contra a fortaleza da fé e das outras virtudes, tenta os religiosos para a vida ativa, e o religioso contemplativo se defende com a vida contemplativa. Amável filho, a intenção é mais nobre pela obra que pelas palavras. Por isso, o religioso deve ter as boas obras na primeira intenção e a palavra na segunda, de acordo com a relação da pregação e da santa vida. Mas o demônio, filho, tenta o religioso para ter a pregação e as belas palavras na primeira intenção, e a vida santa na segunda, de tal maneira que a injúria com os vícios vence nele a justiça em fortaleza e nas outras virtudes. Filho, a intenção pela qual a religião é vida mais alta e mais nobre, em que em qualquer outro ofício, é porque a religião existe pela intenção que os religiosos sejam uma luz e exemplo para agentes, e que os infiéis sejam endereçados à verdade através do martírio e da pregação do devoto e fervoroso religioso,
que não duvida de suportar a morte pelo amor de honrar a Deus, e que, pela oração dos devotos e santos contemplativos religiosos, a grande misericórdia divina tenha mercê de nós, pecadores, e em caridade exalte seus servidores à justiça, que com a mesma misericórdia convém.